Boa noite. A você que esteve mais esse domingo em confinamento em sua casa, uma Páscoa diferente, né? Com certeza em família, né? Principalmente os familiares que moram com você, né? E nós, esta noite, vamos trazer também uma mensagem, né? Chamada Mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos. Esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Itaporanga, nesse domingo de Páscoa, né? Dia 12 de abril, nesse culto vespertino, nessa mensagem vespertina. Eu, como pastor da igreja, o pastor Eduardo, saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós vamos iniciando aqui o nosso culto, né? Com uma liturgia. Vamos fazer aqui a leitura do Salmo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá no seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em cavalos, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, né? O nosso Deus é aquele que sempre nos conduz em triunfo, né? Porque nós somos chamados mesmo para vencermos, né? Vencermos pela fé em Cristo Jesus, embora essa palavra vencer significa que haja lutas, batalhas durante a trajetória. Nós vamos cantar aqui um hino, né? O hino 10, né? Do nosso hinário presbiteriano. A criação e seu Criador, vós criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia, tu sol dourado a refulgir, tu lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu sol dourado a refulgir, tu lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, enfim das bênçãos cantar já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai,
ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que tem nos dado força nesses dias difíceis em que nós vivemos, né? Tem sido aquele que nos renova a esperança, a capacidade de continuar crendo, né? Nos dá a esperança de que dias melhores virão, de superarmos logo esse problema. E por isso mesmo, durante cada dia em que nós estivermos sobre esta provação, né? Temos que lembrar sempre que o nosso Deus é soberano, segura nas nossas mãos, tem tudo sob o controle e a nós cabe ter esperança, né? E esperar no Senhor não é aquela espera sem fazer nada, né? Devemos esperar em atitude de louvor, de adoração, né? De busca, quem sabe quebrantamento, né? Aproveitar para colocar a sua vida espiritual em ordem, né? Para estar ali, né? Desenvolvendo finalmente uma espiritualidade aceitável, sadia diante do nosso Deus, uma fé viva, verdadeira, né? Não aquela mornidão em que você vivia, né? Devemos aproveitar esses tempos de provação para aprender, né? Que as coisas não são, ou não eram, pelo menos, como a gente pensava, né? De ter sempre ali a facilidade de participarmos de um culto quando quiséssemos, né? Hoje já sabemos que a palavra de Deus se cumpre, né? E esse tempo de dificuldade vem nos mostrar a necessidade de não relaxarmos na nossa vida cristã. E hoje nós vamos aprender que cristãos não estão imunes a dificuldades da vida, né? Mas nós vamos primeiro aqui fazer uma oração e depois nós vamos meditar na palavra. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu grande nome. Nós, os teus servos, olhamos para o Senhor, somente para ti. Da onde vem o nosso socorro, o nosso sustento, da onde vem o nosso alento, a nossa fortaleza, da onde tiramos realmente, ó Pai, esperança, alegria, da onde a fé nos renova na certeza de que o Senhor está nos fortalecendo como igreja e individualmente como cristãos nesses períodos de dificuldade. Senhor, trabalhe em nós, ó Pai, nos ensine, nos faça, Pai, menos relaxados, cristãos mais convictos, plenos, ó Pai, da realidade da sua palavra, do cumprimento dela. Há muitos que ainda estão levando, Senhor, essa tua disciplina, porque se trata também de uma disciplina para nós, ó Pai, de forma como se não fosse uma oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos, ó Pai, sobre como temos sido como cristãos. Mas nos ajuda a compreender que o Senhor sempre está presente, que o Senhor sempre segura em nossas mãos, e por isso mesmo, ó Pai, é isso que nos dá o incentivo para buscar ao Senhor, né? Sabendo que o Senhor nos ama e tem tudo sob o controle, nos leva, Senhor, a confiar em buscar a mão do Deus Todo-Poderoso em nosso favor. Por isso agora, Pai, fala conosco através desta mensagem e eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, a mensagem de agora à noite está em Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos agora para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, dê, ó Pai, capacidade de entendimento e iluminação a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mestre, não te importa que pereçamos? Cristãos, então, não estão imunes à dificuldade da vida. A vida cristã não é uma colônia de férias, né? Um parque de diversões, uma redoma de vida. Tem cristãos que imaginam, né, que estamos protegidos de uma tal forma que estamos dentro de uma redoma de vidro, que nada vai nos atingir, né? Ou um tapete aveludado para que o nosso caminho esteja totalmente facilitado. Há uma mensagem que ainda circula em nossas igrejas. A ideia de que se você é cristão, não vai passar por problemas, né? Muitos desse tipo: venha para Jesus e seus problemas terminaram. Vendem uma mensagem que não tem peso na realidade, não tem lastro na realidade, né? Não é verdade que ser cristão é estar imune às dificuldades naturais da vida. Estamos falando aqui das naturais, né? Agora soube aí que 12 vulcões no Oceano Pacífico, né, na sexta-feira, entraram em erupção, né, simultaneamente, né? Há tsunamis por aí, há situações de terremoto, né? Nós aqui vivemos num país que não estava muito acostumado com esses desastres naturais, né? Embora sempre tivemos aí doenças contagiosas, tivemos aí uma série de problemas com isso, e agora isso mais grave, né, que nos desafia a termos que ficar em quarentena. As dificuldades chegam sem notificação, de surpresa, trazendo sombra e trazendo tristeza, né? E a tempestade é inevitável. Jesus já ensinou isso, para construir a nossa casa sobre a rocha, porque virão as tempestades, os rios, as chuvas, e vão dar contra aquela casa, né? Que se estiver construída na rocha, ela não será levada, ela estará firme, né? Ou seja, a tempestade vem sempre, né? O cristão deveria estar consciente de que, vivendo nesse mundo, as tempestades e as dificuldades fazem parte do viver aqui. Essa ideia de que não haveremos de ter dificuldades e problemas nunca foi ensinado pelo Senhor Jesus, né? Então chega a tempestade para o crente e para o não crente, né? Fecha uma fábrica, agora o governador aí impediu aí qualquer atividade, né, de comércio, aí fecha uma loja, o crente e o não crente é despedido, né? Vem para o pobre, vem para o rico também, né? As tempestades são imprevisíveis, né? Olha que interessante lá onde nós lemos sobre essa tempestade aqui, aquele lago, né, da Galileia fica perto do Monte Hermon, né? E faz com que uma grande tempestade repentina se forme e as águas se revoltem, né? O monte gelado ali, ele mesmo, né, ele de repente tem ali aqueles ventos ali que sopram a partir dali, né? Então, as tempestades e crises da vida ocorrem da mesma maneira. Vêm sem aviso prévio, mas nós devemos estar preparados, porque certamente elas vêm. As tempestades são inadministráveis. Os discípulos que estavam no barco eram pescadores experientes, né? Eles estavam acostumados com as tempestades da vida, do lago, da profissão em que viviam, sabiam que às vezes o mar não estava para peixe, sabiam das dificuldades que é a vida de pescador, né? Conheciam o mar e as suas dificuldades. Mesmo assim, quando a crise chegou, eles tentaram de todas as suas forças
e não conseguiram vencer a tempestade. Parece que aquela era uma tempestade diferente daquelas às quais eles estavam acostumados. Às vezes vem acima das nossas forças, às vezes vem de uma maneira em que nos tolhem até a liberdade, a força, né, que nós estávamos acostumados a depositar na nossa experiência, na nossa confiança de vida. Às vezes as coisas fogem, então, do nosso controle e as tempestades parecem maior, muito maior do que as forças que estávamos acostumados a utilizar para vencê-las. As tempestades também são pedagógicas, né? Nós não cremos em determinismo, né? Olho gordo ou inveja, essas bobagens aí. Cremos que Deus está no controle das nossas vidas, dirige nosso destino, e nenhum fio da nossa cabeça pode ser tocado sem que Ele saiba e permita. Então Deus tem algum propósito em permitir que essas tempestades venham. Deus quer nos ensinar alguma coisa, né? Ele, enquanto permite que ela venha, Ele está trabalhando no nosso ser, no nosso caráter, né? Nas nossas motivações, na nossa fé, na nossa necessidade de mais intimidade com o Senhor. Deus não permite sofrimento na vida de seus filhos sem que Ele tenha um propósito nisso. Né? O cristão não sofre por sofrer. Né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para aqueles que vivem segundo o seu propósito. Né? Então, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Se há uma necessidade de termos que passar por isso, né? Com certeza Deus tem um propósito e nós temos que aprender com essa experiência. Jesus, nesse momento de tempestade, quer ensinar não só por palavra, mas agora pelas circunstâncias, pois temos que viver a situação em que nós estamos vivendo. Então veja que é Deus quem nos empurra para o miolo da tempestade, né? Não para nos destruir, né? Muito importante que o cristão compreenda essas coisas, né? Mas para fortalecer as musculaturas espirituais da nossa alma. Deus é que nos colocou no meio dessa tempestade. Não visa destruir, mas visa nos fortalecer, né? Estávamos mesmo muito relaxados, né? A nossa vida cristã. Deus quer que você conheça não apenas por ouvir falar, né? Jó teve esse diálogo com Deus, eu te conhecia só por ouvir falar, mas por saber que Ele ouve, age e intervém na nossa vida. Quantos já haviam perdido, né? A consciência do agir de Deus, né? Na vida dele mesmo, né? Muitas pessoas que já viviam como se Deus, né? Deus um dia vai voltar, mas por enquanto nesse mundo, pelo menos na minha vida, Ele não interfere, não intervém, né? E não é assim, né? Nós vamos aprender muito com esse período de quarentena, né? Com certeza Deus tem um propósito em tudo isso para a nossa vida. Porém, no texto que nós lemos ali, nós podemos fazer 3 perguntas que regem esse trecho, né, em que foi lido aí. A primeira: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava no barco, estava dormindo, tempestade acontecendo, eles perderam o controle. E a impressão que dava é que Jesus não estava nem aí, né? Então, quando passamos por tempestade, muitas vezes temos essa sensação de que Deus está longe, né? É interessante quando a gente lê muitos salmos, né? O salmista dá essa impressão, né? Porque te ausentas nos tempos de tribulação? Por que eu tenho que passar por isso? Onde está o Senhor que não vê o meu sofrer, né? Senhor, há toda uma situação pela qual
né? O Senhor parece estar distante, o Senhor virou o rosto para mim. Né? Há muitas situações assim, né? O Salmo 13 diz isso: até quando, Senhor, estarei regando, né, o meu travesseiro com as minhas lágrimas? Até quando haverei de ter que passar por essas aflições? Então, a impressão que dá é que Deus se distanciou, Deus não está presente, né? Ou que Deus não se importa com aquilo pelo qual estamos passando. Então, o desafio nosso é conciliar a ordem de Jesus, porque Jesus havia dito para eles que iam passar para outra margem. Olha, isso quando Jesus fala é uma certeza, passemos para outra margem. A vontade de Jesus é chegar a outra margem, que os discípulos cheguem com ele a outra margem. Quer dizer, ou seja, a tempestade no meio do caminho aí não significa que os planos de Jesus foram frustrados ou que foi imprevisto por Deus que isso fosse acontecer, ou que viesse a impedir que essa vontade de Jesus de passar para outra margem fosse se concretizar. Mas como conciliar isso, né, com a ordem de Jesus com a tempestade? Né? É a mesma coisa, né? Estamos já caminhando para a vida eterna, mas vivemos nesse mundo, temos as circunstâncias de momento. Como conciliar o fato de que, né, a impressão que dá é que estamos abandonados aqui, né, e que talvez não venhamos a conseguir a resistir durante esse período de caminhada? Mas a vida eterna já está prometida, né, já foi dada. Esse período que passamos por aqui não vai impedir que venhamos a chegar à vida eterna, né? Então, muitas vezes, quando estamos sofrendo, esquecemos da promessa do Senhor, dos propósitos do Senhor, né? E nos focamos no problema de momento. Né? Paulo também teve ali diversas dificuldades durante suas viagens, chegou a ter um naufrágio, né? Mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele. É isso que nós precisamos na nossa vida também. Então a pergunta lançada é: como conciliar o fato de que você está fazendo a vontade de Deus, né, com a sensação de que tudo está contra você? Tenho sido um cristão, né, consagrado, um cristão que se dedica ao serviço do Senhor. Tenho sido um cristão com toda a minha família, né, que tem servido ao Senhor com fidelidade, com alegria, né? Tenho cumprido, né, até onde o Senhor tem nos permitido, né, viver de acordo com a vontade do Senhor. Como entender as coisas que acontecem, né, com pessoas que também servem ao Senhor, né? Então, os discípulos tinham a sensação de que Jesus não se preocupava com eles. Senhor, não te importas? Porque essa expressão, não te importas, dá essa impressão de que Jesus não se importa, né? Não estava preocupado com eles, né? Pois estava dormindo, né? Então, como ele pode dormir numa hora como essa? Como o Senhor pode estar distante e aparentemente desinteressado, sabendo o que anda acontecendo conosco durante todo esse período que estamos passando com essa tempestade? Você já sentiu a sensação de que Deus estava dormindo quando você estava no pior momento da sua existência, ou naquele momento mais decisivo, né, da sua vida? A impressão é que Deus não estava presente? Então, no momento que tiver a sensação de que Jesus está dormindo no barco da sua vida, entenda que isso é pedagógico, né? Deus jamais esquece de você. Você está gravado na palma da mão de Deus, né? É isso que está em Isaías, né? Eis que tenho te gravado na palma das minhas mãos, ou seja, estou sempre lembrando de você, né? Os discípulos passam, então, pela crise de conciliar o fato de serem amados por Jesus e a demora por Jesus em intervir na sua vida. Foi esse o dilema de Marta, né? Marta havia mandado avisar a Jesus: olha, está enfermo
aquele a quem tu amas, se referindo ao irmão dela, Lázaro. E Jesus ainda se demorou mais 2 dias aí, antes de ir em direção lá à casa de Lázaro, né? Uma demora pela qual Jesus sabia o que estava fazendo, né? Também havia ali toda a preocupação, né, que os judeus estavam atrás de Jesus para o matar. Mas finalmente, né, Lázaro morreu e 4 dias depois Jesus chega lá, já estava cheirando mal, enterrado. E Marta, com aquele olhar ressentido, diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, meu irmão. Então, Jesus traz aquela mensagem de esperança. Olha, ele vai ressuscitar. Ela, pensando que ele estava se referindo no último dia, ele falou: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Então, Jesus tinha ali um propósito, né, naquela circunstância, né, de fazer um dos seus maiores milagres, né, que depois também, né, havendo a sua ressurreição, né, mostra que ele é, sim, aquilo que ele dizia ser: eu sou a ressurreição e a vida. Então nós aprendemos com as dificuldades, com a aparente demora de Jesus. Marta depois se alegrou, né, viu aquilo que Jesus tinha feito ao ressuscitar o seu irmão, né. Deus não chega atrasado, né? Jesus não tarda, ele faz aquilo que tem que fazer a seu tempo, né? A segunda pergunta que nós temos aqui é: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Puxa, o que Jesus esperava daqueles homens naquela circunstância, né? No presente momento, há muitas pessoas com medo também, né? Com medo de pegar essa doença. Eu vi pessoas aí numa atitude aí de histeria, a toda uma situação de pânico criado, né, em torno dessa enfermidade. Há cristãos que perderam até a fé em Deus, ou né, estão vivendo de uma forma como se nunca tivessem tido fé em Deus. Né? Um cristão não pode agir assim com medo, né? Não pode assim agir com timidez, não tem fé, né? Então muitas vezes as tempestades que estão dentro de nós são maiores do que as que estão fora, né? Tem a tempestade da vida aí fora, mas o pior são as tempestades por dentro, né? Essa fé pequena, essa timidez, né? De entender que Deus está no controle. Você repete isso muitas vezes, você aprendeu isso durante muitos anos. Deus é soberano, está no controle, mas basta vir uma pandemia dessa, um vírus, esse que nem tem uma letalidade assim tão grande, e você se desmancha, né? Você parece que entra em pânico, não é? Onde é que está a sua confiança na soberania, no cuidado de Deus? Jesus está no barco. Tempestade está aí rolando, mas Jesus está no barco, não é? Então, nesses casos, não adianta acalmar as circunstâncias. É preciso acalmar também o coração. Né? Então você precisa aquietar seu coração diante do Senhor. Né? O Salmo 46 é bem ilustrativo, né? Fala lá ainda que os montes se desloquem, se abalem, os mares ali vêm com toda aquela braveza, hoje chamamos de tsunami. As nações, né? As nações entram em conflito, tremam. Todavia o Senhor está no controle de tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então a primeira coisa, temos que acalmar o nosso coração. Mas por que eles deveriam ter fé e não medo? Por algumas razões, né? Primeira promessa de Jesus. Se Jesus disse: passemos para outra margem, o destino deles era a outra margem.
e não para o fundo do mar. Muitas vezes duvidamos de que a promessa de Deus será cumprida. Agimos como incrédulos, no fundo, agimos como incrédulos quando a dificuldade vem, quando a provação vem, quando a situação inesperada acontece, né? Quando as circunstâncias tomam o controle da nossa vida e parece que Deus não está nesse controle. Jesus falou, nós vamos para outra margem. Eles tinham que ter crido na palavra de Jesus que eles iam para outra margem. Né? Então é momento de ter fé e não medo. Tá? Eu sou o Deus que segura nas tuas mãos. Nós temos que crer nas promessas de Jesus. Também, né, a presença do próprio Jesus. Né? Porque devemos ter fé e não medo por causa da presença do próprio Jesus. O Criador dos céus e da terra, dos céus e do mar, estava naquele barco. O mar não podia destruir o seu próprio Criador. O que pode nos dar paz na tempestade é a consciência de que o Rei da Glória está conosco. Se aquele que criou tudo isso habita em nós, está vivendo em nós, nós não temos que ter medo, não temos direito a ter medo. Se você tem medo, lança fora o medo, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor de Deus. No amor não existe medo. O medo é antítese da fé, da confiança. Ou você crê no cuidado de Deus, ou você não crê. Você não pode ser tomado por apavoramento, por medo. Ele é o Senhor da glória, Ele habita em você, Ele criou esse mundo todo. Ele que criou aqueles ventos, aquelas tempestades, criou o mar para ser daquele jeito. Então a presença de Jesus, né, é uma outra razão para termos fé e não timidez, né, e não medo. Então a promessa de Jesus, também a presença de Jesus e a paz, né? Jesus sabia que aquela tempestade viria. Ele sabe todas as coisas, não é? É interessante que ele estava deitado ali tranquilo, né? Dormindo, né? Ele dormiu para provar que também ele era homem, né? E estava exausto e dormiu, né? Ser humano como nós, né? Totalmente Deus, totalmente homem também. Ficou exausto, estava cansado, dormiu no barco, sabia que a tempestade vinha. E daí? Né? E ele dormiu porque tinha a plena consciência de que estava debaixo da providência do Pai. Quando sabemos da providência do Pai, nós dormimos. Nós temos condições de dormir em meio à tempestade. Nós temos condições de relaxar. Né? Porque aquele barco jogava para um lado para o outro, a tempestade vinha, entrava água. Né? Como é que ele conseguiu dormir assim? Por causa da certeza do cuidado e da providência de Deus. Né? Você não tem conseguido dormir preocupado com a situação? Né? Não tenha medo. Né? Nosso Deus está no controle. Né? Aprenda a descansar no Senhor de verdade. Você aprendeu tantas palavras-chave, né? Tantos versículos da Bíblia, né? E que para esse momento que deveriam servir, né? Não apenas para você aprender sobre a palavra, mas aplicá-la quando ela for necessária na sua vida, na sua circunstância. Então Jesus tinha paz, né? O Pai tem um propósito com isso, essa tempestade não vai afundar o barco, eu estou dentro do barco, eu sou, né, alvo do amor de Deus, o Pai me ama, a minha missão vai ter que ser cumprida, eu vou ter que ir para a cruz, o barco não vai vir ali, eu não vou morrer ali. Né? O Senhor, então, está no controle. Também o poder de Jesus, né? A promessa de Jesus, a presença de Jesus, a paz de Jesus, o poder de Jesus, né? Aquele que estava dentro daquele barco era, e há de ser o Todo-Poderoso Deus. Jesus tem poder sobre os demônios, né? Poder sobre a morte, sobre a enfermidade e sobre a natureza.
né? Tanto que as pessoas se impressionavam como Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, né? E essa é a terceira pergunta. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que realmente nós temos consciência mesmo de que lidamos com o Criador de tudo? Né? Às vezes tem a impressão que é só doutrina que a gente aprendeu, doutrinas, conceitos, né? Mas quando chega as dificuldades, parece que a gente não crê de verdade, né? Aqueles homens estavam andando com Jesus já há algum tempo. Viram Jesus fazer coisas extraordinárias, multiplicar pães e peixes, né? Ali transformar água em vinho, o seu primeiro milagre. Ou seja, ele tinha domínio sobre as forças da natureza. E mesmo assim, ao passar por aquele momento, né, mesmo Jesus estando com eles temeram. Jesus censurou eles por causa disso, né? Por que sois assim tímidos? Não tendes fé? Então Deus permite a tempestade, não porque é sádico, né? Deus é sádico, quer que seus filhos passem por isso, mas porque a tempestade é sim pedagógica, ela nos ensina, né? As maiores lições da vida são aprendidas nos vales, no momento da dor. Pode ter certeza que se forja o caráter cristão nesses tempos, né? Aí é que vamos ver concretizado toda aquela fé que dizemos que temos. Os discípulos estão extasiados com o que Jesus estava no barco. Ele é aquele que nos deu vida, esperança, salvação, paz e colocou o nosso nome no livro da vida, né? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele só deu uma ordem. Se fez bonança, se acalmou tudo. Tudo que nós precisamos é de uma ordem vinda dos céus. Tudo que nós precisamos é pedir ao Senhor que venha acalmar essa tempestade, né? Principalmente dentro do nosso coração interior, porque a pior tempestade é o medo que se forma em nós. Jesus censurou isso, não é para ter medo. Recorra ao Senhor, o Senhor vai colocar ordem nessa situação toda. Haverá de sairmos mais fortalecidos desse momento do que nós entramos nele. Com certeza é um aprendizado de fé para todos nós. As tempestades vêm, mas nosso Deus não nos abandona. Ele é maior do que a tempestade e a transforma em bonança. Ele nos põe mais perto dele, mais extasiados. Quem é esse que tem esse poder? Gratos ao Senhor e prostrados a Ele. Que essa mensagem venha fortalecer você nesse momento de dúvida, incerteza, de medo, né? E venha trazer você a confiança necessária. O Senhor Jesus está presente. Nada temeremos, pois ainda que o mundo todo se abale, né? Você já sabia disso. Está na hora de colocar a sua fé naquilo que você aprendeu da palavra de Deus. E que Deus nos abençoe, né? Nós vamos terminando aqui essa live vespertina do domingo, cantando um último hino aqui, que fala... o hino 299, o hino que fala de fortalecer a igreja, né? O título do hino é Renovação, né? Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor.
nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. De novo. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos orar. Senhor, nós vamos embora. No sentido de terminarmos essa meditação, abençoa seu povo agora. Que a paz maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna consolação do Espírito seja sobre todos, desde agora e para sempre. Amém.